Bora te atualizar também sobre duas finais para o São Paulo nos próximos dias. Já o São Paulo viu seu programa de sócios torcedores despencar. Vou trazer números preocupantes. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o programa de sócios torcedores do São Paulo despencou. A última atualização aponta que o Tricolor tem hoje menos de 30 mil sócios torcedores titulares. Esse é o menor número registrado pelo São Paulo desde janeiro de 2022. E antes que você dê de ombros para a notícia, é só importante registrar que o sócio torcedor tem garantido excelente receita ao São Paulo. E uma queda drástica como essa representa menos dinheiro nos cofres do clube. Na temporada passada, por exemplo, o São Paulo arrecadou 56 milhões de reais com o sócio torcedor. Na temporada de 2024, outros 55 milhões de reais. Em ambos, a média de integrantes do sócio torcedor ultrapassava 50 mil pessoas. Com essa queda quase pela metade, dá para imaginar o São Paulo ficando com uma arrecadação de mais ou menos 30 milhões de reais por ano. São 25 milhões que deixam de entrar. Isso equivale a mais de um mês da folha salarial, só para você entender o tamanho do problema. Importante registrar que essa debandada de torcedores do programa de sócios torcedores tem tudo a ver com as questões em campo, falta de resultados e todos os escândalos que marcaram a administração Júlio Casares e também a RIMACIS nos últimos meses. A verdade é que o torcedor do São Paulo parece muito incomodado com tudo que tem acontecido e a primeira providência foi cancelar o programa de sócio torcedor. Só para completar, contar ainda que o fato de o São Paulo não estar jogando com frequência dentro do seu estádio por conta de realização de shows também interfere na saída grande de sócios torcedores. A última sobre o São Paulo, na noite dessa terça-feira, o Tricolor jogou bem e empatou com o Bolívar na altitude de La Paz. O São Paulo saiu na frente com um gol de Arboleda, que fez bom jogo. Também gostei do Domingos Duarte e do Iago, que foram as principais novidades da equipe. A verdade é que o Dorival decidiu poupar alguns titulares. O São Paulo se comportou muito bem no primeiro tempo, terminou vencendo. No segundo tempo, para mim, com falha do Rafael, o Melgar empatou. O Bolívar criou oportunidades para virar, não conseguiu. E agora o Tricolor faz duas partidas extremamente importantes dentro de casa. Primeiro contra o Curitiba, no fim de semana, Campeonato Brasileiro, com mais de 21 mil ingressos vendidos. São Paulo precisa vencer para deixar a zona do rebaixamento mais distante. Hoje a diferença do São Paulo para o 19º colocado é de apenas 4 pontos. Depois recebe o Bolívar, precisando de qualquer vitória para passar para as quartas de final da Sul-Americana. E o São Paulo fará duas finais de campeonato nas duas próximas partidas dentro de casa. Aí você deve estar pensando que eu endoidei de vez. Afinal de contas, qualquer final está bem distante daqui. Mas é que, para a realidade do São Paulo, os confrontos de sábado contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro e de terça-feira contra o Bolívar pela Sul-Americana são muito, mas muito importantes. E marcam o retorno do time ao Morumbi, palco que o São Paulo não joga há muito tempo. Jogo de sábado às 21 horas contra o Coxa já tem 25 mil ingressos vendidos. E a partida é super importante porque o São Paulo estacionou no Brasileiro. Foram só 3 pontos conquistados nos últimos 24 disputados. Com isso, São Paulo caiu para o 12º lugar e hoje tem apenas 4 pontos a mais do que o Remo, que é o penúltimo colocado. Uma vitória contra o Curitiba serve para dar uma acalmada nos ânimos e para distanciar o São Paulo do Z4. Já em caso de derrota, o São Paulo pode terminar a próxima rodada do Brasileiro muito, mas muito ameaçado pela zona de rebaixamento. A partida de terça-feira contra o Bolívar é tão importante quanto. Isso porque uma vitória por qualquer placar coloca o São Paulo nas quartas de final, possivelmente para enfrentar o Boca Juniors, que venceu o Recoleta em casa nessa terça-feira por 3-1. Além da passagem para a próxima fase, o São Paulo assegura 3 milhões e 600 mil reais, prêmio prometido pela CBF. E dinheiro no São Paulo anda em falta. Qualquer grana seria super bem-vinda, uma grana desse valor certamente ainda mais. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Seu grau de confiança para os jogos contra Curitiba e Bolívar. Você pensa que o São Paulo é capaz de vencer os dois? Vence um, empata outro? Usa o espaço para comentário e dá uma de mãe de Iná, palpitando sobre esses jogos, beleza? Boa noite, Nicola. Diretoria incompetente é essa. O Geva 1252. Salve, Nicola. Quem é que pode colocar o Tricolor nos eixos de novo? Tem que virar SAF ou alguém pode ir ao clube? Eu acho que tem que virar SAF. Mas aí tem uma outra informação de bastidor importante. Os caras estão discutindo dentro do São Paulo a reforma do estatuto. E adivinhem
Uma das possibilidades seria de reduzir o percentual de votos para que o clube se transformasse em SAF. Hoje, há necessidade de 75% do Conselho Deliberativo aprovarem a mudança para SAF. O que o pessoal discutiu? Bom, será que a gente não consegue alterar no novo estatuto 50% para aprovação da SAF? O pessoal da comissão disse não, vamos manter 75%. Ou seja, é aquela velha influência trabalhando para que o São Paulo não vire SAF em hipótese alguma. Ó, River Plate procurou o São Paulo pelo Bobadilla? 0, tá? Deixa eu agradecer a minha fonte. Então essa pessoa do São Paulo admitiu que o Bastos pode ser um nome, desde que o São Paulo consiga vender um atleta, e em relação a Bobadilla o River procurando o São Paulo por Bobadilla, não há negociação. Cola Caboclo se candidatou à presidência do São Paulo, sim. Ele ainda precisa de 55 apoios de conselheiros, tá? Essa nem acredita nessa pergunta, parece piada. Pois é, só para lembrar, o Caboclo foi presidente da CBF entre 19 e 21 e saiu por acusações de assédio sexual e moral, tá? Ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, lançou sua candidatura à presidência do São Paulo. O mais curioso é que ele ainda não tem um apoio de 55 conselheiros, algo exigido pelo estatuto do clube para que ele possa estar concorrendo na eleição para presidente marcada para o fim do ano. A grande dificuldade do Caboclo é que Marcelo Portugal Gouveia Filho, Marcelinho, também pretende se lançar candidato pela oposição. E há um cálculo de que dificilmente os dois terão o apoio de 55 conselheiros, até porque, apesar de fazer uma gestão bastante tumultuada, a Rimacis, como presidente da situação, deve ter um apoio maciço de membros do Conselho Deliberativo. Caboclo, que foi presidente da CBF entre 2019 e 2021 e acabou sendo afastado após denúncias de assédio moral e sexual feitas por funcionárias da Confederação Brasileira de Futebol. Antes de continuar o noticiário do São Paulo, deixa eu só perguntar para você, o que você pensa sobre Rogério Caboclo e a Rimacis, os dois nomes mais fortes para essa eleição para presidente do São Paulo? Você acha que o tricolor está em boas mãos ou teme pelo futuro do clube? Só para completar, registrar que Arthur segue desfalcando o São Paulo. Ele não viajou com o time para enfrentar o Bolívar em partida da Sul-Americana na altitude de La Paz. Rian Francisco e Isaac são as novidades da delegação que já viajou para a Bolívia. E o São Paulo fechou uma das suas principais promessas da base sem gastar nenhum centavo. Alguns dias atrás cheguei a contar para vocês que o Matheus Ferreira, que tem impressionado o técnico Dorival Júnior no time principal, chegou ao São Paulo a um custo de R$1,5 milhão. Ele pertencia ao Vasco, passagens por seleções de base do Brasil, mas o negócio acabou sendo fechado depois de um período de empréstimo. Acontece que o São Paulo não precisou pagar esse R$1,5 milhão, que seriam diluídos ao longo de 10 parcelas. Tudo por causa de uma dívida que o Vasco tinha com o São Paulo por Léo Pelé. São Paulo conseguiu, nessa tratativa envolvendo o Matheus Ferreira, incluir esses débitos do Léo Pelé. Ou seja, esse R$1,5 milhão que o São Paulo pagaria foram abatidos da dívida do Vasco em relação ao zagueiro, que eu nem tenho mais ideia de onde possa estar. São Paulo ficou, a partir desse negócio, dono de 80% dos direitos econômicos do Matheus Ferreira. O Vasco manteve 20% de olho na valorização do atleta. Matheus, que na atual temporada pelo Sub-20 já soma 29 partidas. Desde que foi contratado pelo São Paulo no ano passado, todos os jogos pelo Sub-20, 65 aparições com 3 assistências. Jogador que soma 10 partidas pela Seleção Brasileira de Base e deve começar a ganhar mais minutos no time principal do São Paulo nessa temporada. Rapaziada, boa, mais um giro de notícias atualizadas do mercado da bola do maior clube do mundo. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!